E a gente segue falando de saúde aqui no Bom Dia Assembleia. No próximo dia 14 de novembro será o Dia Mundial da Diabetes. A campanha Novembro Diabetes Azul busca conscientizar as pessoas que convivem com a doença, assim como informações sobre a prevenção e tratamento adequado. E para falarmos mais sobre o assunto, saber mais sobre a diabetes, nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico endocrinologista e vice-presidente da Sociedade de Endocrinologia Regional Piauí, Dr. Wallace Miranda. Bom dia, Dr. Wallace, seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Olha, a gente estava falando dessa questão, né, até aqui nos bastidores, sobre tudo que muda a nossa rotina, muda a nossa alimentação, é bastante complicado. E a diabetes é uma doença realmente que você tem que acender o alerta e tem que mudar o estilo de vida, não é isso, doutor? Isso mesmo. Diabetes, ela tem que ter uma modificação do estilo de vida. Toda patologia que precisa dessa modificação do estilo de vida, ela tem essa certa dificuldade. A pessoa está acostumada com um jeito na alimentação, na atividade física, e o principal para controlar o diabetes é isso. Tem que ter uma reeducação alimentar e uma atividade física, além da medicação. Diabetes, nós temos alguns tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, são os três principais tipos. Existem outros vários tipos, mas os mais comuns são esses três. Como regra geral, o diabetes tipo 2 é o bem mais prevalente. Em termos de mundo, nós temos mais de 500 milhões de pessoas convivendo com diabetes. Ou seja, é como se fosse mais de 2 Brasis no mundo inteiro convivendo com diabetes. Aqui no Brasil, nós temos mais de 16 milhões de pessoas convivendo com diabetes. Aqui no nosso estado, 200 mil a 250 mil pessoas convivendo com diabetes. E o mais impactante, Juliana, metade não sabe que tem diabetes. Metade. E aí, então, doutor, o que de fato é a diabetes? Como identificar essa doença? Diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento do açúcar no sangue, que é a glicemia. Esse aumento do açúcar no sangue, esse aumento da glicemia, começa a trazer vários prejuízos. Começa a afetar a vista, que seria a retinopatia diabética, começa a afetar a parte renal, que seria a nefropatia diabética, a parte dos nervos, que seria a neuropatia diabética. Esse açúcar alto ele começa a inflamar os pequenos vasos, começa a levar um processo inflamatório, começa a lesionar isso. Além disso, aumenta muito mais o risco de um infarto agudo do miocárdio e um acidente vascular cerebral. Tem-se média, uma pessoa que tem diabetes, ela reduz a sua sobrevida em cerca de 10 anos. Então, acaba impactando muito nisso. E o diabetes, esse açúcar alto no sangue, que o principal tipo é o tipo 2, como eu comentei, ele vem de uma resistência insulínica. O pâncreas produz insulina, insulina é como se fosse uma chave que abre a porta para a glicose, o açúcar entrar na célula. Quando você tem uma resistência insulínica, é como se aquela fechadura não estivesse funcionando de maneira adequada, então a chave ela tenta abrir essa porta e não consegue. Então, daí a resistência insulínica. O pâncreas, para tentar compensar, aumenta a produção de insulina. Então, para tentar abrir essa porta. Quando chega um momento em que não ocorre mais esse equilíbrio, essa compensação, aí nós temos um aumento da glicemia. A glicose não consegue entrar na célula, então ele fica alto no sangue. Então, aí vem o diabetes. O tipo 1 é diferente, tem uma fisiopatologia diferente. Tipo 1 é quando nós temos uma agressão ao pâncreas, seria uma doença autoimune, ou seja, o nosso próprio organismo ataca o pâncreas e o pâncreas deixa de produzir insulina, ou seja, aquela chave que abre a porta, ela fica numa quantidade menor, então não tem a chave. Então, a diferença do tipo 1 para o tipo 2 é isso. No tipo 2 é como se a fechadura, quando você utiliza muito uma chave, não tem a fechadura e fica difícil para abrir. Não é como se o tipo 2, doutor, só lhe interrompendo um pouquinho, o tipo 2 é como se fosse o excesso de açúcar no sangue e o tipo 1 a ausência desse. Seria mais ou menos isso? Não, os dois têm excesso de açúcar. No tipo 1, a gente não tem aquela insulina para abrir a porta. Se não tem insulina para abrir a porta para o açúcar entrar, o açúcar fica alto no sangue. O tipo 2, você tem muita insulina. Você tem muita insulina, mas a fechadura não está funcionando. Então, um é como se fosse um problema na fechadura e o outro fosse problema na chave, certo? Esse tipo 1 você não tem a chave, você não tem insulina. O tipo 2 você tem insulina, mas a fechadura não está funcionando. Então, a fisiopatologia é diferente. A idade de acometimento também é diferente. Tipo 1 acomete mais crianças e adolescentes. Tipo 2, mais comum após os 40, 45 anos. Característica familiar, se a pessoa tem parentes com diabetes, tem uma chance maior de ter diabetes, é muito mais no tipo 2. Então, se tem pai com diabetes, mãe com diabetes, a chance de ter diabetes tipo 2 aumenta muito. E essa doença, ela, pelo fato dela ser pouco sintomática, principalmente no início, é por isso que a gente tem metade da população sem saber que tem diabetes. Então, metade dos diabéticos no Brasil, metade dos diabéticos no mundo, metade não sabe que tem diabetes.
Então, por isso que tem que fazer uma busca ativa. A gente não vai esperar o paciente sentir sintomas. A gente tem que procurar pesquisar. Todos que têm acima de 45 anos devem fazer exames procurando diabetes. Doutor Wallace, quando a gente fala dessa busca, né, e essa investigação para saber se tem diabetes ou não, a gente pode ter aí, bater numa porta, como a gente estava falando de porta aqui, bater numa porta, o pré-diabético. O que difere desses outros tipos que o senhor já citou? Pré-diabetes é aquele paciente, aquela pessoa que ainda não tem o diabetes, mas também não está normal. Então, a gente vai avaliar esse pré-diabetes como se fosse um caminho para chegar no diabetes. Qual a importância de a gente colocar esse termo, taxar como pré-diabetes? Porque quando você já sabe que tem pré-diabetes, você sabe que tem uma chance maior a evoluir para diabetes do que quem não tem pré-diabetes, então você tem que ter um cuidado a mais. É uma alimentação que tem que estar mais controlada, uma atividade física. Se a gente for observar, Juliana, o que a gente pede, o que a gente orienta, na realidade é o que todo mundo deveria fazer. O que é que todo mundo deveria fazer? Todo mundo deveria fazer atividade física todos os dias. Todo mundo deveria ter uma alimentação balanceada. Então, isso para o paciente que tem diabetes é uma coisa que tem que ser cobrado mais. Mas para a população geral, até para prevenir o diabetes, a gente deveria ter esse controle maior. Quando a gente fala desse controle, muitas pessoas pensam, né, que o controle da diabetes se limita à questão do consumo de açúcar, mas isso não é verdade. Exatamente. É aquela falsa ilusão que a pessoa pensa assim, porque eu cortei todo o meu açúcar, doutor. Cortou, que legal, o que é que você está comendo? Não, uma pratada de arroz, macarrão, pão, né? Pão. Ou seja, a pessoa acaba se enganando, porque na hora que chega no organismo, principalmente esses carboidratos, eles vão sofrer uma degradação e vão virar glicose, então vão virar açúcar. A gente tem uma diferença do tipo de carboidrato, tem um carboidrato mais complexo e o carboidrato mais simples. O que a gente chama de açúcar, aquele açúcar comum, é um carboidrato mais simples. O arroz, macarrão, a farinha, o pão é um carboidrato mais complexo. Qual a diferença do simples e complexo? Simples, molécula menor, complexo, molécula maior. Mas na hora que você vai degradando, todos vão virar glicose. Então, tem que ter um controle geral. Geralmente, a pessoa fica preocupada de tirar um determinado alimento da alimentação e esquece do conjunto. Então, o ideal é que o conjunto seja mais saudável. Então, se a pessoa começar a reduzir, não vai ter problema nenhum. Exemplo, uma bananinha. A pessoa comer uma banana, quem tem diabetes comer banana, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa comer um cacho de banana, está um pouco demais, né? Então, tudo tem que ter aquele controle. Às vezes a pessoa pensa, não, porque eu só estou comendo fruta. A pessoa come 10 bananas no meio da manhã, a glicemia vai lá para cima. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, tem que ter um controle. Por isso que é importante ter um acompanhamento multiprofissional. Nutricionista é fundamental, educador físico fundamental, endocrinologista é fundamental. Doutor, para finalizar nossa entrevista, uma dica final importante a todas as pessoas que estão nos assistindo aí em relação à diabetes. A mensagem principal, vamos procurar prevenir o diabetes. O melhor meio de prevenir o diabetes é tendo uma boa alimentação, tendo uma atividade física adequada, controlando o peso. O principal fator de risco para diabetes é o excesso de peso e a falta de atividade física. E reforço que nós estamos no Novembro Azul Diabetes. Esse Novembro Azul Diabetes, a gente faz várias campanhas para conscientizar a população. Então, a gente vai ter, já teve no dia 2 de novembro, lá na Ponte Estaiada. A gente vai fazer o ano de 14, que é o dia D. 14 é o dia realmente mundial de combate ao diabetes. Então, 14, segunda-feira, a gente vai estar lá no Teresina Shop fazendo uma ação para a orientação da população, sempre focando na população. O mês de novembro para a gente, ele é muito importante para a gente chegar na população, para a gente poder prevenir essa patologia. Ok, então a gente agradece a participação do Dr. Wallace Miranda aqui no Bom Dia Assembleia. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço e estou à disposição. Bom dia.